Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo no canal. É o seguinte, essa semana o assunto foi o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E no fritar dos ovos, ele acabou sendo condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Homens, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o placar ficou 4-1 pela condenação. Votaram para condenar o relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido por Flávio Dino, depois a ministra Carmen Lúcia e, por fim, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. O único que votou pela absolvição de Bolsonaro foi o ministro Luiz Fux, que inclusive acabou tendo uma rixinha com Moraes aí no começo do julgamento. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E essa pena extensa de 27 anos e 3 meses de prisão acabou endossando o discurso da direita de perseguição política. Isso porque, se somar as penas de Lula e de Collor, os outros dois ex-presidentes, que foram condenados também no STF, a pena recebida por Bolsonaro está muito acima. Além de Bolsonaro, os outros réus também receberam duras penas. O único que saiu mais aliviado desse julgamento foi o tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi presenteado por Alexandre de Moraes com uma pena de 2 anos em regime aberto. Isso após ele colaborar para a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Por isso eu quero te convidar, nesse momento, a clamar, e eu quero te convidar a clamar. E o julgamento foi acompanhado de perto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se pronunciou minutos após a condenação. Trump não chegou a fazer ameaças diretas ao Brasil. Quem fez isso foi o secretário Marco Rubio. Trump se limitou apenas a exaltar as qualidades de Bolsonaro e lamentar sua condenação. Veja as palavras de Donald Trump. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this: I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happen. E o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se pronunciou sobre a condenação de seu pai. Veja o que ele disse. E sabe o que é o mais curioso? É que as pessoas que acham que vão tomar benefício com essa condenação do Bolsonaro, acham que vão ter um caminho livre para fazer política, elas acham que o Alexandre de Moraes e o STF vão voltar para casinha. Vão voltar a ser guardiões da Constituição. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que nunca estudaram história, sabe? Nunca. Você imagina o Stalin, o Hitler, o Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, falando, não, a gente só fuzilou no paredão essas 100 mil pessoas, a gente só mandou o pessoal pro Gula, mas agora a gente vai voltar pro normal. Ou então você acha que nunca haverá um conflito, que sempre haverá uma convergência de interesses 100% com Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Eu dou graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do mundo do nosso lado e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso. Por outro lado, o governo comemorou a condenação e chamou o dia como histórico. Lindbergh Faria, líder do PT na Câmara, foi o responsável por transmitir esse sentimento do governo neste momento. Veja as palavras de Lindbergh. Histórico para a democracia brasileira. Depois de tudo, da ameaça à democracia, dos ataques ao sistema eleitoral, depois de 8 de janeiro, depois das sanções econômicas contra ministros, depois da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, das tarifas. Esse dia, o Brasil está se encontrando com a sua história. Pela primeira vez, militares que participaram da trama golpista estão sendo julgados. Num dia como esse, nós não temos como deixar de falar de 434 mortos pela ditadura militar, de 1918 pessoas que foram torturadas. Nós queremos agradecer esse voto histórico da ministra Carmen Lúcia, falando aos familiares de Rubens Paiva, de Vladimir Herzog, jornalista, de Zuzu Ângelo. Esse é o momento em que o Brasil está dizendo: golpe de Estado é crime.
Jair Bolsonaro está condenado. Eu espero sinceramente que todas as instituições, que a Câmara dos Deputados, que eu faço parte, que a gente entenda esse recado. Eu sinceramente acho que esse projeto da anistia, depois de hoje, tem que ser definitivamente enterrado. Agora vamos dar uma passadinha rápida nos votos de cada um dos ministros na ordem em que eles foram proferidos. Começando com o ministro relator Alexandre de Moraes. Desde o momento que ele define a pena de Bolsonaro. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de 1 salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa é a pena. Alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Uma forma de golpe gradual que o plenário desta Corte já teve a oportunidade de examinar consiste na usurpação do patrimônio público por um governo eleito para a compra de apoio político necessário à sua manutenção no poder, desequilibrando a disputa eleitoral e desestimulando o surgimento de opositores. Essa situação foi assim descrita pela Procuradoria-Geral da República em sua denúncia na Ação Penal 470. Todos os graves delitos serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça. Tem início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no Plano Nacional e tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo essencial, não quero citar personagens, garantir a continuidade do projeto de poder daquele determinado partido, diz a Procuradoria-Geral da República, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, com o pagamento de dívidas de suas próprias campanhas eleitorais. Na ocasião, o ministro Celso de Mello elucidou com clareza meridiana o caráter ofensivo às instituições democráticas daqueles delitos reconhecidos pela Corte, qualificando o comportamento delinquencial gravíssimo dos condenados, também chamados por sua excelência de os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional, os transgressores da ética do poder. E a ministra Carmen Lúcia disse que o 8 do 1 não foi um acontecimento banal. E nessa frase ela baseou seu voto para condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Veja aí. Apenas registrar no final que o 8 de janeiro de 2023
Não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo haveria de ter uma resposta no direito penal, o que foi, aliás, anunciado pela então presidente deste Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, na sessão de abertura do ano judiciário de 2023, ou seja, 3 semanas depois dos ataques destrutivos a valores e bens jurídicos, dentre os quais a sede deste Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, foi o último a votar. Quando ele votou, o julgamento já estava decidido, já estava 3-1 pela condenação, não tinha como virar. Mas ele proferiu seu voto e condenou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Para concluir, né, então, que houve a formação de uma organização criminosa armada, integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. Trump mandasse um avião aqui para o Brasil para poder resgatar. Para Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. Mas e agora, como fica a situação? Bolsonaro já vai para a cadeia? Não, de maneira nenhuma. Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. A defesa já falou que vai entrar com muitos recursos, tanto no Brasil como no exterior. E só no final de tudo isso, Bolsonaro poderá ir para a cadeia. Lembrando que, como ex-presidente, ele não irá para uma cela comum. E também tem uma possibilidade dele ficar em prisão domiciliar, assim como Collor está lá em Maceió. E isso se até lá a anistia já não tiver saído, porque a pressão pela anistia aumentou demais após a condenação de Bolsonaro. Mas qualquer novidade sobre isso, você já sabe, você fica sabendo aqui no canal do Professor Elias Notícias e Atualidades. Por hoje é isso, grande abraço e até a próxima. Por algo que alguns falam que nós cristãos, nós